Meus amados, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Graças a Deus por estarmos aqui neste momento, né? Nesta noite tão chuvosa. E assim deve ser todo o transcurso da semana, em todo o estado. Também, juntamente, né, com a família que agradeceu a Deus pela vida do Benjamin, né? Eu também quero agradecer a Deus porque hoje também é uma data especial para mim. Pois hoje fazem 41 anos que fui ordenado a ministério de pastor. 41 anos. 29 de outubro de 1983. Estava eu com 33 anos, né? Então, mas fora essa ordenação, aí eu já tenho mais cerca de 13, 14 anos que já lidava com a igreja, pois com 20 anos eu dirigi a primeira congregação do campo do Aribiri. Então já lidava com o povo desde os 20 anos de idade. Aí lá se vão, né? Cerca de 54 anos, indo para 55 de ministério. Graças a Deus. Meus amados, o que nós iremos fazer hoje é uma recapitulação destas 7 igrejas que estudamos uma a uma durante 7 terças-feiras, fazendo um apanhado de cada uma delas e aplicando para nossos dias e especialmente para as nossas vidas em particular. O que extrair de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, né? Cada uma tem a sua peculiaridade. E destas 7, apenas 2 realmente estavam íntegras. E todas elas começaram de um mesmo modo, de um mesmo jeito, fundadas pelos apóstolos de alguma forma, algumas pessoalmente, outras pelos seus emissários, mas todas dentro da mais sadia doutrina. E ao longo de 4 décadas, não chegou a 50, elas entraram num processo de deteriorização, pois começou na década de 50 essas fundações. E aqui no Apocalipse era o ano 95. Veja que não completou 50 anos redondos. E aqui Jesus já reclamava da maioria delas, fazendo até pesadas críticas e duras sentenças. Conforme eu disse para vocês, né? Das 7 características que cada uma delas tinha. Os atributos de Cristo, elogio à igreja, o estado espiritual da igreja, a censura à igreja, enfim, a crítica, a sentença, a promessa de vitória e assim por diante, né? Mas vamos ver alguns aspectos aqui. Na primeira, então vamos abrir as nossas Bíblias no capítulo 2 do Apocalipse. O texto que eu citei foi a propósito o texto que colocou aqui como oficial, né? Porque culminou no versículo 18, quando Jesus disse: sobre esta pedra edificarei a minha, pronto. Então dessas 7 aqui, que são igrejas locais, a essência delas, os remanescentes delas, é que compõem a verdadeira e genuína igreja. Os remanescentes de Éfeso, os remanescentes de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e de Laodiceia. Porque
Filadélfia e Esmirna, praticamente a sua plenitude estava boa, não é? E juntando tudo isso, Jesus disse, chamou-a de a minha igreja, independente de qualquer nome. A igreja do Senhor Jesus, ela não tem coordenome nacional, não. A igreja do Senhor, ela é universal, sem nenhum nome local, sem nenhuma característica local, no sentido de denominação, né? Muito bem. Éfeso, vamos ler o capítulo 2, versículo 4. Vamos manter no capítulo 2 do Apocalipse, né? Então, versículo 4. Olha o que estava acontecendo em Éfeso. Vamos lá? 1, 2, 3. Leiam. Pronto. Então, a igreja de Éfeso era uma igreja que perdeu o primeiro amor, abandonou o primeiro amor. Olha que característica forte. Uma igreja que não ama, qual será a consequência? Vamos para a segunda, Esmirna, versículo 10. Pronto? Podem ler. Como é o final do versículo? Todo mundo ser uma igreja que podemos chamar de fiel. Esmirna, aliás, Éfeso abandonou o amor. Esmirna permaneceu fiel. Está vendo? Vamos agora para o versículo 14. Pérgamo, versículo 14 e 15. Pronto? 1, 2, 3, leiam. Pode ler o 15 também, vamos lá. Esta igreja aqui, que título daríamos para ela? A igreja influenciável. A igreja misturada. A igreja que se deixou levar pelas heresias, pelas falsas doutrinas, se deixou levar. Então, a igreja de Pérgamo tornou-se uma igreja influenciável. Ela não influenciava, ela era influenciada. Vamos pular para o versículo 20, igreja de Tiatira, versículo 20. Prontos? Podem ler. Título para essa igreja aqui, a igreja tolerante. Está vendo, irmãos? Tenho, porém, contra ti. O que Jesus tinha contra ela? Ela tolerava Jezabel. Aceitava Jezabel no seu meio, no seu bojo. E ela fez um estrago muito grande ali. A igreja tolerante. Então, nessas 4 primeiras igrejas aqui, temos o abandono do amor. 2, a igreja fiel. 3, a igreja influenciável. E 4, a igreja tolerante. Vamos agora para o capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 1.
Podem ler. Está vendo? A igreja de Pérgamo, a igreja morta. A igreja falida. Que sério, né, irmãos? Vamos agora para Filadélfia, versículo de número 10. Prontos? Podem ler. Então, qual seria o título para Filadélfia? A igreja perseverante. Paciência aqui é o mesmo que perseverante. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei. Guardaste a palavra da minha perseverança. A igreja perseverante. Perseverança é a palavra para aquela igreja. Finalmente, Laodiceia. Versículo 16. Prontos? Podem ler. Assim como és o quê? Morno. Então, Laodiceia, a igreja morna. Vocês estão vendo, irmão? Amor abandonado, fidelidade, a igreja influenciável, a igreja tolerante, a igreja morta, a igreja perseverante, a igreja morna. Vamos analisar rapidamente. Vamos pegar toda a parte negativa, deixando as duas positivas para o final. Então anotem aí. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes e Laodiceia. O que poderemos extrair destas igrejas para a nossa comunidade e para a nossa vida pessoal? Éfeso, qual foi a advertência? Tenho, porém, contra ti que deixaste o quê? Versículo 4. E aí? O que poderemos extrair daqui? Como anda o nosso amor para com Deus e para com o nosso próximo? É muito sério isto. Ponha no telão Mateus 24, 12. Olha o que tem acontecido com o amor nos últimos dias, nesses últimos instantes que antecedem o arrebatamento da igreja. Pronto? Leiam. Está vendo? Foi o que aconteceu com Éfeso. Deu lugar. Quando o amor esfria, tem algo errado. O amor, ele corrige. O amor é Deus, Deus é amor. Em Hebreus 12, do versículo 5 em diante, vocês sabem disso. O que é que está escrito lá? Deus corrige e castiga a todo aquele que Ele ama. Quando uma igreja deixa de corrigir, é um sinal de que o amor está se extinguindo. O amor é quente. Está escrito aqui, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, olha, o amor esfriou. Isso não pode acontecer no nosso meio, irmãos. O amor é labareda, não pode virar cinzas. O amor corrige, o amor puxa a orelha. Qual é o pai que vê o filho cometer erro e não vai corrigi-lo? Porque se a criança não for corrigida em casa,
será corrigida na rua, pela polícia principalmente, ou pelos demais. Instrui o menino no caminho em que se deve andar, e até o envelhecer, não se desviará dele. Olha o amor aqui presente na instrução, na correção, Provérbio 22:6, né? Então foi o que aconteceu, infelizmente, com Éfeso. E quando o amor esfria, pronto, irmão, virou um rosário, uma cadeia. Para mim, essas demais igrejas, o que aconteceu com Pérgamo, com Tiatira, com Sardes, com Filadélfia, foi uma sequência. Veja que já se instalou lá em Éfeso, devagarinho, mesmo a igreja não aceitando, e Jesus faz até um elogio, os nicolaítas ou nicolaítas. Eles não aceitavam, né? Jesus até elogiou, mas veja que foi instalando-se o grupo devagarinho. Esse grupo já estava forte lá em Pérgamo. Está vendo? Então veja que este amor não pode esfriar sob hipótese alguma. É o amor que te estimula a visitar quem está doente, enfraquecido da fé. É o amor que te estimula a estar presente na igreja, nos cultos, nas assistências, nas escalas, em tudo, porque você ama a Deus e a sua obra. Tudo que é feito por amor é feito por prazer, contentamento. E isso começou tão bem em Éfeso e certamente nas demais. E ao longo das décadas, isso foi esfriando. E nós temos que estar atento a isto, irmãos. Veja, quando o amor começa a esfriar num casamento, quais são os resultados? Ceticismo, indiferentismo. O amor é a base. O amor é a fagulha que incendeia. O amor é sustentável. O amor é plataforma, é alicerce. O amor impulsiona, é combustível. O amor é tudo, como diz aquele hino. O amor é tudo, feliz é quem ama. Está vendo? E Jesus, sabendo disto, pois ele é o próprio amor, ele disse: amai-vos uns aos, conforme eu vos amei. E ele é tão latente, ele é tão significativo que nesse mesmo texto, no versículo seguinte, ele diz: e nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Isso é João 13, 34 e 35. É até bom ler, colocar no telão para vocês verem. Veja que o amor é tão significativo que Jesus colocou isso como uma divisa. Nisto conhecerão. Quem conhecerão? Os de fora. Eles vão conhecer que somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos. Amai-vos uns aos outros, conforme eu vos amei. E nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, conforme. Está vendo, irmão? Olha o que Paulo disse sobre este sentimento. Romanos 13, 8. E depois se estendam até o versículo 10. Rapidamente, por causa do horário, né? Pronto, podemos ler? 1, 2, 3. Pare um pouquinho. A ninguém, a não ser, isso é forte, né? Prossiga. Continue.
Está vendo o que é o amor? Agora imaginem este sentimento, seja ele abstrato ou concreto, faltar na nossa igreja. É o fim. É o fim. Não podemos deixar esse amor esfriar de forma alguma. Voltando um capítulo 12, Romanos, veja aí os versículos 9 e 10. 12, 9 e 10, Romanos. 1, 2, 3, leiam. Vocês estão vendo o que é que o amor faz? Primeiro, ele tem que ser o quê? Não amor puro, amor real, amor bíblico. Mas olha aqui quando ele diz: amai-vos uns aos outros fraternalmente. É o amor irmanado. Mas o que eu acho interessante, preferindo-vos o quê? Preferindo-vos em honra. Ou seja, o amor, ele quebra os preconceitos, as etnias. O amor não vê cor de pele, de raça, de cultura. O amor nivela o general ao soldado, o plebeu ao nobre, o súdito ao rei. O amor faz isto. O amor não vê fronteiras, pelo contrário, ele quebra as fronteiras, ele quebra os muros. O amor quebra o muro e vira ponte. Era isso que Jesus não queria que acontecesse e estava acontecendo com aquela igreja tão linda de Éfeso. Que isso continue firme aqui em Coqueiral e particularmente na minha e na tua vida. Ame, meu irmão. Aquele amor incondicional. Tem muito, quando ele diz que o amor seja não fingido, é porque tem por aí o amor político, sabe? Aquela história que fala, né? É dando que se. Isso é amor? Isso é política. Pelo contrário, o amor dá, sem pensar em troca. É simples assim. Agora, vamos pular para Pérgamo, vamos deixar Esmirna, né? O que aconteceu em Pérgamo, que começou a exemplo de Éfeso tão bem, ao ponto de ter lá uma testemunha chamada Antipas, que morreu por causa do amor do evangelho. Então tinha gente boa ali dentro, mas era uma cidade avassalada. Ali estava o trono de Satanás, com muita feitiçaria, com muita idolatria, sabe? E aquela igreja, em dado momento, deu lugar às heresias, aderiu, misturou-se com a doutrina de Balaão. Tão terrível. O que foi que Balaão ensinou? Ensinou a prostituição para que Israel fosse amaldiçoado. Ele não conseguia amaldiçoar de forma alguma. Então ele orientou que o rei de Moabe pegasse lindas jovens para atrair os rapazes judeus. E ali houve uma calamidade espiritual. E aí sim veio a maldição sobre Israel por causa do pecado. E a igreja de Pérgamo ali se misturou com o Estado, misturou igreja com política, política com igreja, dentre outras coisas. E entrou ali a doutrina de Balaão, a doutrina de Nicolau, que promovia rebeliões, rebeldias no meio do povo. Ficou uma igreja sofrida. E veja que essas doutrinas estão em nosso meio. Olha o que o apóstolo Pedro disse na sua segunda epístola, 2, de 1 a 3. Vamos ler? 2 Pedro 2, de 1 a 3.
ensinando estas heresias, e a partir dali se espalhou para as demais igrejas. Prontos para ler? 1, 2, 3, leiam. Vocês estão vendo? Esses falsos mestres estão por aí espalhando estas heresias. E uma notícia que é muito preocupante e muito negativa é como começa o versículo 2. Vamos frisar bem o versículo 2. Olha como começa o versículo. Leiam, por favor, o comecinho do versículo 2. Olha aí, só isso. E muitos, não são poucos. E veja que são heresias, palavras fingidas, conforme diz o versículo 3. Eles, por amor ao dinheiro, por avareza, farão negócio de vós. Irmãos, que coisa atual, né? Olha quanta coisa por aí afora, sabe, explorando a fé do povo. Enriquecimento ilícitos e etc. Vocês estão vendo? Assim era o retrato da igreja de Pérgamo, que tipifica muito bem as heresias ensinadas em nossos dias, em nosso meio evangélico. Tiatira. Vamos repetir o versículo 20. Capítulo 2. Apocalipse. Podem ler? 1, 2, 3, leiam. Mas tenho contra ti, procurarás de Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os teus servos, para que se prostituam e comam os sacrifícios da idolatria. Que coisa terrível a figura dessa mulher, que não é aquela Jezabel de Acabe. De uma para outra, uma distância de 950 anos aproximadamente. Mas, a exemplo da primeira, que fez todo Israel se prostituir, física, moral e espiritualmente, ela que veio das bandas de Sidom, de Tiro, induziu o marido a construir um templo para Baal. Todo lado de Israel, aquelas 10 tribos, foram obrigados a adorar ali. E ela trouxe do seu país os sacerdotes de Baal, que não eram poucos. Vocês viram quanto que Elias os matou numa só vez, nos vales do Jordão, após aquela experiência do fogo no Monte Carmelo? Está vendo, irmãos? E ali foi uma luta por mais de 20 anos que Elias teve, com aquela família terrível, comandada por aquela mulher. Acabe virou um fantoche na mão dela. E aqui, esta mulher de Tiatira, com recursos financeiros, rica como era, ela influenciou toda aquela igreja, inclusive tomou os pulsos, as rédeas do pastor. E ela se instalou ali dentro como profetisa, como ensinadora também. E muitos ali foram ao verdadeiro, suicídio espiritual. E veja que ali as consequências foram funestas. Vocês estão vendo, irmãos? Como é perigoso certos personagens no nosso meio
sejam homens ou mulheres. E Pedro os chamou de doutores, e Paulo repetiu isso aí. Vamos ver 2 Timóteo capítulo 4. Vamos ler os versículos de 2 a 4. Vamos pular o versículo 1 para adiantar o expediente. 2 Timóteo 4, 2 e 3. Vamos lá. 1, 2, 3, leiam. Ouviram? Ele disse: olha, meu filho Timóteo, ensina com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência, com toda perseverança, a sã doutrina, a tempo, a fora de tempo, não desanimes. Agora eu quero te dizer uma coisa: Paulo era profeta, como os apóstolos todos eram. Aqueles 5 ofícios ministeriais, apóstolo, profeta, evangelista, pastor, doutor, os apóstolos tinham esses talentos. Pedro, ele profetizou aqui em 2 Pedro 2, de 1 a 3. No capítulo 3, ele profetiza, que esses céus e terra serão queimados e surgirão novos céus e nova terra. Paulo, ele profetiza o arrebatamento da igreja em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. 1 Coríntios 15, 51 a 54, ele descreve como acontecerá. Aquilo é divina revelação profética. E aqui ele está dizendo: olha, Timóteo, o Espírito Santo fala expressamente que os dias serão trabalhosos nos últimos dias. Ele fala isso nos capítulos 3 e 4 dessa segunda epístola e também no capítulo 4 da primeira. Sobre os dias difíceis e trabalhosos que teríamos aqui nesses últimos dias. Vou até repetir: 1 Timóteo 4, de 1 a 5, e 2 Timóteo 3, de 1 a 5, e capítulo 4, de 1 a 5 também. E aqui ele está dizendo, porque vai chegar a hora que eles não suportarão a sã doutrina. Olha aí. A sã doutrina vai provocar, causar comichão nos seus ouvidos. Está vendo, irmão? E o que eles vão fazer então? Eles vão amontoar para si o quê? Doutores. Então, quando Paulo e Pedro falam de doutores, de mestres, eles estão falando de homens hábeis, homens com poder convincente de palavras, homens eloquentes, homens capazes de desvirtuar rebanhos simples. Olha o que disse Pedro aqui na sua segunda carta, que já foi lida. Eles disseminarão sutilmente, introduzirão heresias em vosso meio, isto é, mentiras como se verdades fossem. E muitos acreditarão, seguirão. Eles são hábeis. Olha como essa internet está cheia aí de pastores coach, esses homens, esses hereges por aí, e eles colocam de tal forma que enganam. Porque o diabo lhes deu habilidade. Irmão, quem pensa que o diabo, como diz o nordestino, é besta, é mais besta do que a besta. Vocês acham que o diabo, a serpente, chegou para Eva e disse: olha, tudo que Deus falou com você é mentira, isso não é verdade, não é assim. Foi assim que a serpente se aproximou de Eva? Foi assim, irmãos? Olha, Eva, não é bem assim. Sabe? Você que não entendeu bem o que ele queria dizer. Sabe, Eva? Olha, se você comer desse fruto, você vai ser igualzinha a ele, conhecendo o bem e o mal. Você não conhece o mal, né, Eva? É desse jeito, irmãos. Ele vem com sapatinhos de lã.
Então ele levanta esses doutores com muita habilidade, com muita fineza, com muita educação, falando manso, meigo. Alguém até dizia de maneira de brincadeira antigamente, né, que tem um político aí, não vou citar o nome dele, que já é falecido, que se ele fosse falar, se o diabo sentasse para ouvir ele 1 hora, o diabo perdia. De tanta habilidade que ele tinha no falar. Agora vocês imaginem esses homens no nosso meio. E a maioria dos nossos irmãos são tão simples, tão crédulos. Então tome cuidado a quem você está ouvindo. Não coma qualquer coisa, não beba qualquer coisa. Preferencialmente procure ouvir e acompanhar quem você confia, o teu pastor, o teu líder, o teu presbítero, enfim. Tome cuidado, que tem muita gororoba sendo distribuída por aí afora. E Jezabel era uma mulher elegante, bonita, linda. Pronto. Aí vem a famosa e linda aparência. É aquele bolo que está muito bem elaborado, bem acabado e cheio de veneno mortífero no seu interior. Tome cuidado. Vamos agora para mais uma igreja. Capítulo 3 agora, Sardes. Aqui a tristeza era total. O versículo 1 está sendo muito claro. É sempre bom manter na tela, viu? Quando estiver falando da igreja. No caso aqui, 3:1. O final, tem nomes de que vives, mas estais, está vendo? A igreja estava morta. Se a igreja morreu, muitas coisas precisam acontecerem para que chegue a esse ponto. Essa história de dizer morte súbita, será? O que estava acontecendo antes para que depois a bomba explodisse, né? Vai fazer verificação para ver se não tinha um pré-histórico aí, uma vida pregressa de alguma forma que levou a isto. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, quando a Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado há morte, isso quer dizer que há um percurso de doenças aí no meio, até que o desfecho final aconteça, o desenlace final se suceda às cadeias que antecipavam este momento. Então a igreja de Sardes, ela foi sendo consumida pela tecnologia da época, pela cultura, pela riqueza, porque Sardes era a capital, até então, do reino da Lídia, do reino mais rico de então. O famoso Creso, que 600 anos antes de Cristo, quando tudo começou, já era considerado o rei mais rico do mundo. Então era uma cidade riquíssima. E os crentes ali também bem empregados, economicamente bem, uma igreja que cresceu muito. Era uma igreja bem organizada, bem estruturada, parecida muito com a própria Laodiceia. Se dissesse estou rico, de nada tenho falta, não fazia diferença. Porque Sardes e Laodiceia estavam em um mesmo patamar econômico, de cultura também, de uma sociedade bem estruturada. E os crentes sofreram essa influência. Aí me faz lembrar aquela parábola da semente. Lembram? Que uma parte caiu à beira do caminho, outra parte caiu nos pedregais, uma terceira parte caiu aonde? Quem se lembra? No meio dos espinhos. E uma quarta que caiu em boa terra. E quando Jesus começa a explicar, para não perder tempo, o terceiro grupo de semente que caiu no meio dos espinhos, Jesus disse que foi o quê? A semente que foi sufocada pelas riquezas desta vida, pelos prazeres desta vida. Vocês estão vendo? Foi o que aconteceu com Sardes. Foi o que aconteceu com Laodiceia. Sabe?
quando o crente fica muito rico, uma classe enorme de ricos, é problema. Tiago tinha esse problema lá, com essa classe rica na igreja, que fazia acepção de pessoas. Maravilhoso é quando o rico, ele é humilde diante de Deus. Ele tem economia boa, mas a sua alma, seu espírito são humildes diante do Senhor. Bem-aventurados os humildes de espírito, de coração. E a igreja ali, irmãos, faleceu, faliu. E passou a viver de programas sociais, olha aí, obras sociais, salvação através disto. E o Espírito se foi, aqueles 7 Espíritos de Deus foi sufocado. 7 Espíritos aqui é Espírito perfeito, pleno. Que isso não aconteça, irmãos. Vamos ter cuidado para que nosso amor não se esfrie. Vamos ter cuidado para que a sã doutrina não se misture com as falsas. Vamos ter cuidado para que o secularismo de Jezabel não nos impressione, não nos sufoque, não nos envolva. Vamos tomar cuidado para que os espinhos desta vida, sejam eles quais forem, não venham matar a nossa fé, deixando-nos mortos. Uma esperança nisto tudo é que em cada uma delas, Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, sempre houve um grupo que não se prostraram. Diante dos nicolaítas, diante dos que eram de Balaão, diante da Jezabel e diante das riquezas de Sardes, isto é, o mundo. Há sempre uns remanescentes. Há, porém, em Sardes, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão de branco, porque são dignas disto. 3, 4, Apocalipse. Finalmente, Laodiceia. Isso nesta área negativa, né? Laodiceia. Que era uma igreja tão quente, mas que por algum motivo esfriou e tornou-se morna. Uma igreja morna que representa o conformismo, o aceitar os sistemas mundanos. O que é que disse Paulo? Romanos 12, 1 e 2, leiamos. Romanos 12, 1 e 2. Pronto? Leiam. Já que estamos em Romanos, vamos retroceder um pouquinho, aliás, aí vai bem para frente, melhor dizendo. 1 João 2, 15 a 17. Olha o que João aconselha, exemplo de Paulo. 2, 15 a 17, 1 João, leiam. Agora volte um pouquinho atrás, vamos para Tiago. Pula aí as 2 epístolas de Pedro, né? Tiago, capítulo 4, versículo 4. Olha o que disse o sábio pastor. 1, 2, 3, leiam. Vocês estão vendo? Não foi isso que Laodiceia fez. Ela aderiu.
Pelo contrário, rejeitou os conselhos e se julgou autossuficiente. Tornou-se uma igreja arrogante, altiva, presunçosa. Estou rico, de nada tenho falta. Que maravilha, está tudo ótimo. Olha a insensibilidade. Expulsou Jesus, conforme relata o versículo 20, né? Porque quando ele bateu na porta, ele estava do lado de dentro ou do lado de fora? Então ele estava expulso. A igreja não precisava dele. Era o que ela achava. É como se Jesus tocasse no ombro dele e dissesse assim: olha aqui, rapaz, você diz que está rico, não precisa de nada. Eu vou te dizer algumas coisinhas. Olha, você não passa de um desgraçado, miserável, pobre, cego, nu. Olha como estava a igreja. Ela aderiu ao mundanismo, ela aderiu ao secularismo. Se esvaziou, irmãos. E essa igreja, que é a última, é o mais vivo representante, ou a mais viva representante, é a que mais representa a igreja desses últimos instantes. Olha para as igrejas atuais e veja o quadro. Quanta dispersão, quanto, indiferentismo. Mas em meio a isso tudo, repito, houve os remanescentes de Sardes, de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes e de Laodiceia. E esses remanescentes estavam juntos com todos de Esmirna e Filadélfia. Então o versículo 10 do capítulo 2, a parte última, a B, diz: ser fiel até a morte. Aquela igreja tão pobrezinha, tão sem recursos materiais, mas lutou bravamente, não negou o nome de Jesus e foi fiel até o martírio. Filadélfia, uma igreja que em nada desanimou, sendo sacudida, atormentada, atribulada, mas ela se manteve perseverante, fiel. E aí? Será que algumas dessas coisas que eu mencionei não estão batendo na minha vida ou na tua vida? Como anda o nosso amor? Em Éfeso? Como anda a nossa convicção doutrinária? Em Pérgamo? Como anda a nossa autenticidade e firmeza? Ou estamos tolerando Jezabel? Em Tiatira? Estamos realmente vivos? Ou estamos morrendo, ou quem sabe já mortos? Em igreja de Sardes? Será que estamos humildes diante de Deus? Ou estamos na arrogância, no orgulho, na presunção? Já não somos mais quentes, estamos mornos. Em igreja de Laodiceia? Ou será que, apesar de todos os pesares, estamos nos mantendo fiéis ao pé da cruz, aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, sendo pacientes, perseverantes como Filadélfia, aguardando o toque da trombeta? Atendam os vossos pastores, não reparem as nossas loucuras, o nosso zelo que temos por vós. Olha o que disse Paulo, põe aí na tela, 2 Timóteo capítulo 11, olha qual é a preocupação do pastor desta igreja, para comigo, para com a minha alma, para com a tua. Capítulo 11,
Vamos ler os versículos 2 e 3, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Esta carta, que coisa linda! Olha como estava o coração de Paulo apertado. Podemos ler? 2 Coríntios 11, 2 e 3. Já? 1, 2, 3, leiam. Que preocupação. Vocês viram? Qual era o desejo de Paulo? Quando ele diz que ele sentia zelo, ele sentia ciúmes. Ele não queria ver uma igreja se desviar. A igreja de Corinto estava se desfacelando. Tinha 4 grupos ali dentro, disputando. Um grupo que se julgava até discípulo dele, Paulo, outro de Pedro, outro de Apolo. E havia um grupo assim mais exaltado, dizendo que eles só reconheciam a Cristo. 4 grupos. A igreja se faccionou. Nicolau entrou feio ali, a doutrina de Nicolau. Rebeldia, rebelião, divisão. E Paulo diz, olha, eu tenho o zelo de Deus por vocês. Não é assim. Eu quero que vocês sejam puros, santos. Eu quero vos apresentar como uma virgem ao seu marido, isto é, Cristo. Olha a preocupação do apóstolo. Mas ele disse em outras palavras, eu estou morrendo de medo, eu estou com medo que a serpente vos engane como enganou a Eva. Mas eu achei muito interessante quando ele diz, vos afastando de quê, irmãos? Da simplicidade que há em quem? Essa simplicidade, irmãos. Veja como estão as igrejas hoje. Quantos estão afastados desta simplicidade? Sabe? E a coisa é séria. Não pense que pertencer a uma denominação. Não pense que ter um cargo na igreja, seja ele qual for. Nada disso nos levará para o céu, a não ser uma vida separada do mundo do pecado e do mal, purificada pelo sangue do Cordeiro. Aí teremos condições de ter um encontro pessoal com Deus. Mateus 5:8 diz, bem-aventurados que são limpos de coração, porque eles verão a Deus. Amados, ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, e como Ele é, o veremos. Agora, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como Ele também é puro. 1 João 3, 2 e 3. Ser puro é ser limpo, ter uma vida limpa, uma vida santa, ser um crente de verdade, sem hipocrisia. Primeiro, cheio do amor. 2, fiel. 3, convicto doutrinariamente. 4, não se contamina com Jezabel, seu mundo, suas vaidades, seus egoísmos, sensualidades. 4, é um crente vivo que jamais morrerá, porque está cheio do Espírito Santo, que é vida plena. Em seguida, perseverante, paciente, aguardando o toque da trombeta. E por fim, não morna, permanece quente, na labareda do Espírito, com oração, com jejum, com Bíblia, reunindo nos cultos, sendo assistentes
na igreja, correndo, semeando e visitando e fazendo a obra do Senhor. Enfim, uma verdadeira igreja, preocupado com a sua vida comportamental. Só para concluir a minha fala, veja que no texto em apreço que agora eu vou usar, que lemos aqui em Mateus 16, ponha no telão agora de 13 a 18, não vamos meditar versículo por versículo, só vou fazer uma panorâmica. Veja que dos versículos 13, praticamente até o 15, 16, Jesus, que é o Filho de Deus, que não precisava de nada disto, olha a preocupação dele. Ele pergunta, vem cá, o que é que eles aí fora estão falando de mim? Olha, Senhor, uns acham que tu és Elias, outros acham que tu és Jeremias, outros acham que tu és um dos profetas. É mesmo? Agora, e vocês? O que é que vocês acham que eu sou? Aí Pedro, sempre intrépido, pulou e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele disse, muito bem, Simão Barjonas. Bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne, nem o sangue que te revelou, mas olha, foi meu Pai que está no céu. E sobre esta declaração que acabaste de fazer, escuta o que eu vou dizer, Pedro. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. Que é essa que estamos falando aqui. E tem mais. As portas do Hades não prevalecerão contra ela. Quem está lá dentro eu vou tirar. Vou arrebentar aqueles portões e vou transferir todos para o paraíso. Era isso que ele queria dizer. Aí Paulo vem e diz que ele desceu às partes mais baixas da terra. E depois quando subiu, levou o cativo e o cativeiro e deu dons aos homens. Efésios 4, 8 e 9. Ele arrombou aqueles portões. E hoje, aquela parte do seio de Abraão está vazia, porque todos estão no paraíso. Tanto é que ele disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E Paulo disse, olha, há 14 anos atrás, eu conheci um homem, se na carne não sei, se no espírito também não sei, ele foi arrebatado e foi até o terceiro céu, ao paraíso, o repouso dos santos. 2 Coríntios 12, de 1 a 4. Quantos de nossos irmãos já estão lá, naquele paraíso, esperando a trombeta tocar, para serem ressuscitados e se ajuntarem conosco e juntos voarmos para a glória celestial. Mas aí só vai a igreja pura, a igreja verdadeira, a igreja santa. Então, façam um apanhado, seja os remanescentes de Éfeso, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Laodiceia, porque sempre ficaram uns poucos que não se misturaram, que permaneceram firmes, santos, fiéis, e se unam aos crentes de Esmirna e Filadélfia, prontos para o arrebatamento. E o que for de negativo, vamos jogar fora. Então você vai ver que muitas igrejas hoje se identificam com alguma destas. E eu espero que nós aqui sejamos não Esmirna, não Pérgamo, não Tiatira, não Sardes, não Laodiceia, e sim Esmirna e Filadélfia. Amém?